A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje é a segunda parte, o segundo episódio da nossa série da divisão das tribos, a divisão do reino. E nós encerramos o vídeo 1 falando das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, e falando eles, só para questão de resumo, para a gente prosseguir, são eles Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Asser, José, Benjamim e Dan. Então, essas são as tribos. Então, nós fizemos um resumo desde Abraão, Isaac e Jacó, a disputa entre Jacó e Esaú, que fez com que Jacó fosse para a terra do seu parente Labão, lá encontrou Lia e Raquel, e assim por diante. Então, a gente fez um resumo desse começo do patriarcado judaico para explicar como nós chegamos até as 12 tribos de Israel, e prosseguindo para a gente entender um pouquinho mais aprofundado, não só quais são as tribos, mas por que chegamos às 12 tribos. Vamos lá para Gênesis capítulo 48, versos do 16 ao 20, especificamente, para falar da bênção de Israel sobre os filhos de José, a porção dobrada que ele deu a José por conta de todo esse sofrimento que José passou, um dos motivos, né? E que a primogenitura, esse verso do 16 ao 20, é a bênção de José sobre Manassés e Efraim, porém, ele dá a bênção da primogenitura através de Deus sobre Efraim. Tanto é que José, nesse pedaço, ele se desagrada, porque a mão direita é a representação da mão direita de Deus, e a mão direita estava indo para a cabeça de Efraim. Israel não enxergava mais. E ele falou que sabia claramente o que estava fazendo, porque José não gostou. A primogenitura deveria ser bênção de bênção de Manassés. Porém, Israel abençoou Efraim. Porém, a Manassés acaba tendo, um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que a primogenitura acaba sendo de Efraim por contextos históricos, que nós vamos ver, mas territorialmente a gente também vai enxergar como que ficou dividida essa questão de Manassés e Efraim. Avançando um pouquinho, capítulo 49, Jacó abençoa cada um dos seus filhos. Então, capítulo 49 inteirinho. Então, Gênesis capítulo 49, ele fala de filho por filho. Então, no verso 3, nós temos aqui a bênção de Israel sobre Rúben. Rúben, você é o meu primogênito, a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, superior em honra e em poder. Impetuoso como as águas, já não será superior, porque você subiu a cama do seu pai ao meu leito e o profanou. Então aqui ele está dizendo que Rúben tem todas essas características, mas ele perdeu a primogenitura por conta disso que ele fez, ele profanou o leito do pai. Simeão e Levi são irmãos, a partir do verso 5 aí já é para Simeão e Levi, ele vai indo da ordem do mais velho para o mais novo. Gênesis capítulo 49, verso 5. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles a minha pessoa nem a minha dignidade. Participe da sua assembleia, porque na sua ira mataram homens, por diversão cortaram os tendões de bois. Então aqui ele está fazendo uma relação, uma lembrança do que Simeão e Levi fizeram lá em Siquém. Mataram todos os homens de Siquém, por causa do abuso, né, que estupraram a Diná, a filha de Israel. Então isso causou esse tipo de ação deles. Maldita seja a sua ira, tão tremenda é a sua fúria, tão cruel. E os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Então aqui está dizendo o seguinte, é uma previsão do futuro, do que pode acontecer, né, o que vai vir a acontecer, né, a série já está demonstrando isso. Então aqui é uma predição que acontecerá no futuro, e assim vai sucessivamente. No verso 8 fala de Judá, 8, 9 e 10 fala de Judá, e no 9 ele fala, Judá é um filhote de leão, você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa, como o leão, ele se agacha e deita-se como leão. Então o leão de Judá vem daí. No verso 11, ele amarrará o jumento a uma videira, seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Então esse 11 também faz algumas referências a Jesus, amarrará o seu jumento a uma videira. Jesus fala muito de videira, do vinho, jumento, apesar de ser um símbolo, o jumento ser um símbolo da tribo de Issacar, e porque era um animal que ele aguentava o serviço de andar, porque era um terreno muito montanhoso, Israel. Então o jumentinho era um exemplo disso, para poder
andar pelo território, né? E o vinho também, ele é uma bebida muito sagrada para os judeus. Então tem várias referências, eu não vou me alongar muito, porque o capítulo 49, ele traz características, cada uma da sua tribo. No 13 ele fala de Zebulon, no 14 ele fala de Issacar, no verso 16 ele fala de Dan, 16 e 17, no 19 ele fala de Gade, no verso 20 ele fala de Aser, no verso 21 ele fala de Naftali, e no 22 ele fala de José. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho adiante. No 27 ele fala de Benjamim. Então, dos versos 1 ao verso 28 do capítulo 49 de Gênesis, são as bênçãos sobre as tribos de Israel, cada uma com características, e no verso 28 ele fala que são estas as 12 tribos de Israel, foi isto que o seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Então, encerrado, né, no 29 a morte de Jacó, então no capítulo 49 de Gênesis encerra toda a passagem das tribos, essas bênçãos, as explicações, características, e entramos já em Êxodo, tá? Se você buscar mais para trás, em Gênesis capítulo 15, versos 13 ao 16, Deus avisa Abraão que o povo dele vai ser escravizado por 400 anos e que na quarta geração ele vai o salvar. E no início dos 400 anos de escravidão dos hebreus se dá em Êxodo capítulo 1. Para não nos alongarmos, Êxodo capítulo 2, verso 2, fala do nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 3, Moisés vê Deus, fala com Deus na sarça ardente, e aqui Deus nomeia-se a Moisés, e aí aparece YHWH, que é o nome que Deus se dá, avisa a Moisés. Só que assim, Deus, ele fala, eu sou quem eu sou. Então, não é ele se dá um nome, não sei se é assim que pode ser falado, né? Mas é porque ele não queria ter nome. Os deuses pagãos da região da Mesopotâmia, ali Babilônia, Ur dos Caldeus, que era a terra do Abraão, então tinha muitos nomes, aparência, físico, características, e Deus não tem nada disso. Ele deu, porque Moisés pergunta, e esse eu sou o que eu sou, eu sou quem eu sou, já é uma discriminação de só falo o que eu tô mandando. Fala que eu sou quem eu sou, pronto, acabou. Então assim, não é para ter nome, não é para ter face, não é para ter corpo, não é para ter nada. Êxodo capítulo 19, já um pouquinho mais adiante no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19, Israel chega ao Monte Sinai, ou seja, todo o transcorrer da trajetória do povo já tinha acontecido, as 10 pragas. Então no capítulo 19 vem o Monte Sinai, e no Êxodo 20 Deus fala através de Moisés, e Deus entrega os 10 mandamentos através de Moisés para o povo, e a Torá como um todo, né? Começa aí a moldar o tratado de Deus para com o seu povo. Em Êxodo 25 até o capítulo 30, são os mandamentos, as ordens a respeito do tabernáculo. Então no 25, todas as ofertas que seriam entregues, as instruções, começou-se ali a formar o sacerdócio, né? Então esse sacerdócio começou ali. Êxodo capítulo 25, as ofertas para levar ao tabernáculo. 26, as instruções de como construir o tabernáculo. Êxodo capítulo 27, o altar onde seriam entregues os holocaustos, como seria o pátio do tabernáculo, o azeite para o candelabro. Êxodo capítulo 28, as vestes sacerdotais, o colete sacerdotal, o peitoral, que é onde ficaria as pedras das 12 tribos de Israel, outras vestes sacerdotais. Então aqui, nesse pedaço específico do capítulo 25 ao 30 de Êxodo, fala de instruções a respeito de como proceder, como entregar os sacrifícios. No 29, a consagração dos sacerdotes, instruções sobre como os sacerdotes deveriam se portar, como eles deveriam fazer o procedimento de sacrifício, 2 holocaustos diários. E por fim, no 30, o altar do incenso, o preço da expiação, ou seja, que o sacerdote sacrificaria um animal para expiar os pecados da congregação, inclusive os dele, a bacia de bronze,
óleo para as unções, o incenso. Então, Êxodo capítulo 25 ao 30, fala de todo esse processo de construção da arca, de construção do tabernáculo, das coisas santas, do sacrifício. E no 31, que fala sobre a arca, Bezalel e Aholiabe são os responsáveis pela construção da arca. Então, encerrou-se aqui o Êxodo, tá? Aí depois, no decorrer do fim do capítulo 35, 36 de Êxodo, tá falando apenas da montagem do tabernáculo, os sacrifícios. Então, assim, não tem muita explicação sobre as tribos, é mais questão sacerdotal, os procedimentos. Vamos lá. Livro de Levítico. Por que tem esse nome? Porque Levi, ele foi escolhido, a passagem que eu achei mais interessante para poder explicar isso, está em Deuteronômio capítulo 18, versos do 1 ao 8. Levi é o terceiro filho de Israel, e esse filho, ele não tem herança, tá? Peraí, Levi, Simeão, Rubem, Simeão, Levi. Isso, ele é o terceiro filho mais velho, para não falar, para não errar aqui. E esse filho não tem herança. Por quê? Em Deuteronômio capítulo 18, versos do 1 ao 8. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a herança deles. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, conforme lhes prometeu. Então, essa passagem fala do que eles terão direito. Mais adiante a gente vai ter uma explicação que eles ganham algumas cidades na divisão da terra lá em Josué. Então, no capítulo 18 especificamente, fala, Levi não vai ter herança territorial, que eles são a herança do Senhor. Eles são o servir como um sacrifício dos primogênitos para representar essa questão da saída do Egito, lá da última praga. Então, por isso, então, não haverão entre as tribos de Israel Levi, tá? Outro ponto importante, se você somar os números dos filhos de Israel, Rubem 1, Simeão 2, Levi 3, Judá 4, Issacar 5, Zebulon 6, Gade 7, Aser 8, José 9, Benjamim 10 e Dan 11. Olha que interessante, se são 12 tribos de Israel, porém Israel teve 11 filhos, tirando Levi dá 10, como assim? São 12 tribos de Israel, mas tem apenas 10 que têm herança. Aí você inclui Efraim e Manassés, tá? Mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas já fica claro que são 10 filhos de sangue, diretamente da linhagem de Israel, de sangue, que nasceram tanto de Li e Raquel quanto das servas. Levi é o sacerdote, é a família responsável pelo sacerdócio, e Efraim e Manassés são as tribos restantes. Manassés recebe a porção dobrada por ser o primogênito, então o território maior, questão territorial, tá? Maior é de Manassés, e Efraim na questão espiritual. Mais adiante haverão entendimentos a respeito sobre Efraim, mas por hora, para a gente conseguir entender com mais clareza, é basicamente isso, certo? Livro dos Números, tá? Então, Números capítulo 3, versos do 1 ao 39, também explica a escolha do sacerdócio, mas aí especificando Arão e a linhagem dele para o sacerdócio, instruções detalhadas por clãs e famílias. Então, a partir do livro de Números, Levítico, só para a gente não se perder, indo e voltando. O livro de Levítico, ele é só são só a respeito dos procedimentos sacerdotais. Hoje tá difícil. E esses procedimentos é sobre o levirato, sobre como eles deveriam se sacrificar os animais, como eles deveriam se comportar, se vestir, se purificar. Então tudo isso está explicado no livro de Levítico, ou seja, Levítico vem dos procedimentos dos levitas. Números capítulo 3 fala dos levitas e suas responsabilidades, que eles seriam da linhagem de Arão. Pulando para Números capítulo 14, o 13, aqui os israelitas espiam Canaã, e essa espionagem, esse relatório acaba fazendo com que o povo fique 40 anos no deserto. Então, os 40 anos, a punição pelos 40 anos, por esse pessimismo após espiar a terra de Canaã, e a punição dos 40 anos de perambulação pelo deserto,
Números capítulo 14. Então Deus fala da impiedade do povo através de Moisés e promete que toda geração que saiu do Egito, e é Moisés e Arão, tá? Deus fala através de Moisés e Arão, e toda essa geração que saiu do Egito não entraria em Canaã, a não ser Josué e Caleb. Tanto é que o líder pós-Moisés foi Josué, auxiliado por Caleb. Então nos versos 46 até o 45, tem o castigo do povo, explicando em detalhes toda a impiedade, que eles viram os milagres, os sinais, e ainda assim não creram, né, com fé legítima. Indo um pouquinho adiante pro vídeo não ficar muito longo, Números capítulo 32, as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés se estabelecem antes do Jordão, na Transjordânia. Então aqui é o primeiro passo para as divisões das tribos. Moisés até admoesta, vocês estão incitando a raiva do povo, estimulando o povo a pecar. Então o que acontece? Eles viram como eles eram numerosos e eles eram criadores de gado. Então o que eles pensaram? Meia tribo de Manassés mais Ruben e Gade ficam aqui criando gado, as famílias podem ficar em Gileade, porém todo mundo vai lutar. E tanto é que eles, lá para o fim do livro de Josué, eu vou explicar isso aí, eles voltam para casa. Josué manda eles voltarem para casa. Então aqui começa o estabelecimento das divisões das tribos. Números capítulo de 33 e 34. Números capítulo 33, as etapas da viagem desde o Egito. Então aqui um resumo de como foi a viagem. Então do verso 1 ao 49, resumo de como foi a viagem desde a saída do Egito, toda essa peregrinação, o êxodo, né, na verdade, normas para ocupação da distribuição. Então dos 50 até os 56, como já começou-se a divisão, estabeleceu-se as regras para fazer essa ocupação. Então, Números, capítulo 33, versos do 1 ao 49, nós temos um registro desse êxodo, dessa saída do Egito. Números 33, dos 50 ao 56, o início das instruções de ocupação da terra. O 34, de fato, são as fronteiras, delimitando todo o território de Canaã, como ficaria dividido. No 35, Números capítulo 35, as cidades dos levitas, conforme eu falei, não têm herança, porém eles teriam algumas cidades para poder morar. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Não. Números capítulo 36. Não há informação a respeito das tribos. Aí nós já entramos em Deuteronômio capítulo 2, versos 24 ao 37, que fala do início da ocupação de Israel após 40 anos de peregrinação. Então, passou-se a punição, o furor de Deus abaixou, e ele explica em Deuteronômio capítulo 2 os anos de deserto, por que eles foram punidos, e a primeira vitória do povo de Israel já para adentrar e conquistar a terra de Canaã, a vitória sobre Seom, o rei de Hesbom. Tá? Só um detalhezinho muito importante, em Deuteronômio capítulo 1, versos do 9 ao 18, para que Israel, já que eles teriam delimitações territoriais, divisão da herança, o que acontece? Eles precisariam de líderes, eram povos muito numerosos. Então o que acontece? Aqui já começa a delimitar e a explicar como seriam os governantes, né? Quem guiaria o povo. E aí no capítulo 1 de Deuteronômio, no verso 11, a partir do 11 começa a explicar que eles teriam chefes de 1000, chefes de 100, chefe de 50, mais especificamente no verso 15 tem essa explicação, porque é um povo muito numeroso. Então vamos pôr milhões de pessoas. Como é que você consegue gerenciar tudo isso? Moisés fazia tudo isso sozinho, acompanhado por Deus, mas não era tão simples assim. Então aqui a questão política começa a aparecer, geográfica, registro histórico. Então tudo isso começa ali no Pentateuco. Deuteronômio capítulo 7, nós temos as nações idólatras devem ser expulsas. Então a exortação de Deus ao povo para não fazer aliança e não se casar, também isso é uma aliança, questão de casamento, tá? Então quando a gente fala de nações fazendo alianças, basicamente era por casamento, certo? Aí tem aqui o nome das nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, que os jebuseus inclusive povo ali da terra de Jerusalém,
Avançando, nós temos ali em Deuteronômio capítulo 31, que fala da escolha de Deus de Josué como sucessor de Moisés, já indo para o final do vídeo. Morte de Moisés no capítulo 34. Então, esses são os registros. E nos versos 1 a 8 do capítulo 31, especifica essa escolha, que Deus fala que Moisés não vai entrar, que ele já tem 120 anos. Então, Deus usa Moisés, ele vai falar toda a congregação e ele explica como que vai ficar essa sucessão. Menções, Deuteronômio capítulo 2, no verso 12, nós temos uma profecia a respeito do povo de Israel. Tá? Então, também em Seir antigamente habitavam os Oreus. No entanto, os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, os expulsaram, os exterminaram e se estabeleceram no lugar deles, assim como Israel fez com toda a terra que o Senhor deu. Engraçado que em Deuteronômio é a aplicação da lei. O livro Deuteronômio é a aplicação da lei. E lá ainda Israel não tinha entrado. É porque Esaú estava... Esaú não, né? O povo edomita, que é o povo descendente de Esaú, dominou essa região. Então, assim, numa escala menor, Esaú era o primogênito, mas numa escala menor, mostrou como Israel, que era o mais novo, o povo que veio da linhagem de Israel, dominaria a terra. Deuteronômio, capítulo 31, outra menção importante. Capítulo 31, verso 14 ao 29, a predição da rebeldia de Israel. O que acontece? Deuteronômio 31, 16. O Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então, isso é um sinal não só do que vai acontecer com Israel, mas um dos motivos do porquê o povo de Israel se separou, se separou e se dividiu e foi espalhado para fora de Israel. É triste isso, porque Deus já está avisando Moisés que ele vai morrer e que o povo não vai seguir os planos. Deus conhece a intenção de cada um. E para fechar o vídeo, Josué capítulo 2, os espias em Jericó com a proteção de Raabe. Então, próximo vídeo nós continuamos a partir daqui. O vídeo ficou extremamente extenso, mas espero que tenha ficado bem claro, porque, como eu falei nos outros vídeos, a extensão das explicações, a cronologia, ela acontece na Bíblia, mas as explicações para encaixar as peças do quebra-cabeça, você acaba tendo que ir e vir muito dentro da Bíblia para poder encaixar. Essas menções honrosas são importantes para poder entender todo o encaixe de peças até chegar nas tribos, por que tais tribos não têm território, por que tem mais territórios que filhos, enfim. Então, espero que tenham gostado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.